Boa tarde. Você me está ouvindo? Boa tarde, seja bem-vindo. Bem-vindo de volta para as pessoas que estavam conosco hoje de manhã. Meu nome é Idris, vou estar acompanhando você toda a tarde de hoje para introduzir temas de bastante interesse para a nossa indústria da saúde e para os pacientes brasileiros. Hoje estamos no Connect Day, um evento próprio da Philips, que pela primeira vez estamos muito felizes de trazer no ecossistema da saúde do Brasil, um evento como o RIS. O dia de hoje vai ser um dia onde vamos falar de IA agora. Mas antes disso, eu queria só fazer um recado. Tomem seus fones, eu acho que todo mundo já tem. Só para você saber, canal 16 é um canal em português, canal 17 em inglês e 18 em espanhol. Então, o tema de hoje, vamos falar de saúde de precisão, vamos falar de inteligência clínica e como a IA ajuda nossas infraestruturas digitais a ser mais efetivo e mais... Sim, eu tenho que pôr o meu fone, eu esqueci. Para falar hoje de tecnologia que transforma realmente, temos o privilégio de ter conosco a equipe da startup Carpool. Carpool é uma startup, uma das marketplace leaders da inteligência artificial para radiologia, mas é muito mais que um marketplace. E vamos falar disso hoje, não? Então, a sessão de hoje também vamos ter a possibilidade de ver como um hospital de renome, de escala como Fleury, usa a tecnologia transformadora para trazer melhor cuidado para mais pacientes. Então, vamos falar de plataformas de performance, de rentabilidade, usando ferramentas de radiologia para nossos pacientes. Para isso, vou convidar e apresentar algumas pessoas aqui. Temos com nós Vidur Mahajan, CEO da Carpool. Desde a Índia nos vieram a visitar hoje. Dhruv Sahai, COO da Carpool. E o Dr. Bruno Aragão, Head Médico de Hospitais, Teleradiologia e Inovação no Grupo Fleury. Para começar, vou convidar primeiro o Dhruv. Dhruv, thank you for being here. Welcome to Connect Day. Dhruv, obrigado por estar aqui. Bem-vindo ao Connect Day. A palavra é sua. Boa tarde a todos. É tão bom estar aqui. Bom, nós fomos convidados pela Philips para falarmos sobre os pacotes com IA de plataforma Performance. O meu nome é Dhruv Sahai. Eu sou o Chief Operating Officer para a Carpool. A Carpool AI é a maior plataforma de marketplace de IA. Também é a única plataforma da saúde já aprovada em muitos países. A Anvisa no Brasil, o FDA nos Estados Unidos e a autoridade correspondente na Europa, conectando radiologistas com as melhores soluções que há atualmente, os capacitando a tomar as decisões daquilo que é melhor para eles. A ideia da nossa abordagem é descobrir, validar, implementar e monitorar. Durante o voo para São Paulo, eu quis pedir para o nosso CEO, Vidur Mahajan, para ele falar um pouquinho mais sobre o que fazemos, por que fazemos e como fazemos, de plataforma a performance. Olá. Tecnologia, né? Bom, obrigado a todos por estarem aqui conosco. Obrigado pela oportunidade, Philips, para que a gente possa compartilhar os nossos pensamentos, opiniões, aprendizados e a nossa abordagem. O meu nome é Vidur, eu sou o CEO da Carpool. E eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é uma plataforma de IA, porque nós existimos, o que é a Carpool, um pouquinho sobre nós, e como os
PACS e a plataforma de IA fazem uma interseção. Também as vantagens da utilização do PACS com uma plataforma de IA. E também a gente vai ter aqui o Bruno, que vai passar para nós um pouco mais sobre essa jornada dessa integração envolvendo o PACS. Se vocês estão aqui, tenho certeza que vocês já conhecem muitas dessas coisas. Basicamente, eu acho que não se pode negar que radiologia é uma das subespecialidades que mais cresce em medicina hoje. Eu acho que podemos chutar que talvez de 12% a 18% ao ano, as pessoas têm tido mais expectativa de vida, novas doenças e condições têm sido descobertas e claro que tudo isso requer exames de imagem. Mas cada um desses exames de imagem precisa ser executado por doctores altamente treinados, radiologistas, que na verdade têm um crescimento de 2% a 3%. A exigência, na verdade, de 10 a 15 anos de treinamento e estudo, dependendo de onde você está, para alcançar. Considerando essa demanda tão grande, mas uma falta de oferta, eu acho que nós não temos número de médicos suficientes em comparação às populações onde eles estão. E é aí que a IA chega para nos ajudar. Muitos têm ouvido falar sobre o fato de que agora há mais de 1.000 algoritmos aprovados pelo FDA, que estão aí disponíveis para nós comprarmos, utilizarmos. Nunca foi mais fácil construir IA. Quem aqui já usou o ChatGPT? Todo mundo? Perfeito, então quase todo mundo. Vocês sabem que com o ChatGPT, agora você pode ensiná-lo a respeito de você, você pode torná-lo seu assistente pessoal, muitas coisas podem ser feitas. Nunca foi tão fácil construir IA. Há milhares de aplicações de IA por aí, tantas empresas e tanta empolgação, mas praticamente zero adoção. Você vai em qualquer hospital no mundo e você os pergunta: quanto de IA clínica vocês estão usando? Quanto do trabalho do radiologista tem sido feito por IA? A resposta geralmente é zero ou basicamente um dígito só, algo do tipo. Por que isso acontece? Bem, tudo começa com o fato de que há tantas aplicações de IA disponíveis. O que é uma aplicação de IA no mundo de hoje? Uma aplicação de IA é uma combinação de uma parte do corpo, uma modalidade e uma patologia. Então, por exemplo, a gente fala do raio-x torácico tuberculose. É um exemplo. Quando a gente fala de um derrame, cabeça, cérebro. Então, você pode falar, por exemplo, ressonância, 3 itens. Como é que você então lida com tantas aplicações de IA disponíveis? Como é que você sequer sabe o que está disponível no mercado? Tudo começa com a questão da descoberta do IA. Segundo, todo mundo diz que tem 99% de performance em precisão, 99% em sensibilidade, UCI e várias outras coisas que as pessoas dizem quando se refere à mensuração da performance de IA. Mas como é que você sabe que você vai conseguir esse tipo de performance com seus dados, nos seus hospitais, com seus exames de imagem? Você precisa rodar pilotos. Quem aqui trabalha para um fornecedor na área de saúde, um hospital ou similar? Bom, então provavelmente vocês estão familiarizados com o conceito de piloto. Tudo precisa de POCs, tudo nos requer que a gente teste aquilo que a gente vai implementar. Isso é caro, exige uma expertise em ciência de dados, também de IA, requer recursos financeiros. Então, por isso que ninguém faz isso em escala. Se você vai testar 25 tipos de IA para 25 partes do corpo diferente, não dá. Então esse é o segundo problema. As problemas não conseguem confiar nas soluções de IA e também não sabem o que comprar dessas soluções. Por fim, e eu tenho certeza que muitos de TI aqui vão concordar com isso daqui. Cada sistema de IA lá tem diferentes especificações de input e de output. Cada sistema lá tem requerimentos diferentes, de infraestrutura. Uns são locais, outros são na nuvem, outros AWS, outros usam créditos livres, o que seja. E aí também existe a própria interface de usuário para cada tipo de IA. Uns são caixa verde, outros são visualização,
outros trabalham com navegador, outros trabalham com pacotes. Então é tudo fragmentado, porque cada uma dessas empresas que existem criam tudo em silos. E por fim, e mais importante, cada fornecedor de saúde, empresa de imagem, hospital tem seu próprio sistema de TI. E a gente precisa integrar essas ferramentas. O que eu quero dizer com isso? É uma explosão de possibilidades. Todas as vezes que você pega uma solução de IA, através desse processo, se torna cada vez mais complicado trazer uma nova. E é por isso que a gente criou o Carpool. O Carpool é uma plataforma única, end-to-end, de ponta a ponta, para radiologia. Ela começa com o Marketplace. Como foi mencionado anteriormente, a gente tem 175 aplicações diferentes de IA na nossa plataforma. Todas elas são acessíveis para os radiologistas, os fornecedores, e esse daqui é o nosso. E agora o próximo ponto é o módulo Dev, de desenvolvimento. A gente consegue ver se a IA funciona até o ponto que a gente imagina. Será que está trazendo o ROI, né? Retorno sobre o investimento que a gente espera? E aqui, por exemplo, os mamogramas, eu consigo identificar mais câncer, eu consigo identificar mais AVCs, por exemplo. E por fim, a gente tem um módulo de deployment, que é a implementação, a parceria com a Philips entra em ação aqui, através de uma interface única com o usuário, integração de dados e também um canal único de compra. Você não vai precisar ter vários contratos com várias empresas. Então isso daqui já vai estar pré-integrado aos pacotes que vocês têm com essas soluções. O nosso objetivo é se tornar uma camada de adoção de IA na área de radiologia, ali para pacientes, ambulatórios, laboratórios, não importa. Aqui é a aparência deles, aqui, como eu falei para vocês, a parte do corpo, a modalidade, cada um desses logos que vocês veem aqui são empresas diferentes. Pode ser uma startup de 2 pessoas ou uma empresa de $1 bilhão. Mas todos eles querem a mesma coisa, chegar na frente do radiologista, ser utilizado por eles e juntar tudo isso de forma nativa e levar tudo isso para as mãos dos radiologistas. Nós somos os únicos que têm também ali, somos marcados aqui, certificados pela FDA, CE e Anvisa. Aqui é o módulo, aqui é um zoom. Você consegue fazer análises estatísticas. Aqui é um exemplo de um dos nossos clientes. Aqui, a Radnet, que é uma das maiores nessa área no mundo. Aqui eles fazem milhões de exames por ano. Então a gente tem algoritmos ali de IA que avalia, que foi validado ali em mais de 100 mil raio-x torácicos. E aqui vocês têm aqui vários algoritmos que faz análises estatísticas e verifica qual é o melhor IA para eles. E a gente tem aqui o throughput mais alto, a produção mais alto. Aqui, o volume de produção é muito alto aqui nesse projeto. E criamos também um painel, um dashboard com aparência muito bonita, como vocês podem ver as estatísticas aqui. Agora a parte de implementação, deployment, como o radiologista utiliza a IA. Eu acredito que está no sangue de todos aqui que trabalham na área de radiologia. O paciente vem aqui para fazer o scan é feito, aí o radiologista, ele olha ali as imagens, ali escreve o laudo e coloca no sistema. Com o IA, agora as imagens vão do PACS direto para a plataforma Carpool. E é aqui que a gente faz uma integração. Aqui nós temos várias formas de integrar tudo isso com o PACS. É tudo out of the box, é nativo. Você não vai precisar realizar integrações complexas. Então ele vai de forma fluida da plataforma para o sistema, e uma vez que esteja rodando a aplicação, temos 2 tipos de produções. Pode ser um resultado visual ou em texto. Por exemplo, tem alertas também,
se está funcionando. A gente chama de priorização. Se o radiologista tem 20 exames para ler, então ele faz a priorização de todos os exames. A gente tem resumo, a gente consegue trabalhar em forma de lote, é tudo através de uma única integração. E agora a gente tem a camada visual. Os radiologistas, eles precisam de ajuda para ler as imagens, precisam saber o que tem na imagem que eles precisam identificar, descobrir se foi um AVC, se é um câncer, qual a assistência que ele precisa. E na parte de visualização, no nosso widget, tem todas essas informações. Eu vou dar exemplos aqui para vocês. Agora aqui a gente tem o privilégio de mostrar para vocês aqui. A gente participa assim dos grupos de melhores radiologistas do mundo. A gente tem a RadNet, temos da Austrália, da Singapura, outros países da Europa. No Brasil, a gente tem alguns clientes como Einstein, Fleury, também do Reino Unido, uns dos maiores são nossos clientes. Eu só gostaria de destacar que estamos nos tornando uma plataforma para grandes empresas e é onde é mais complicado trabalhar com múltiplos fornecedores. A gente já viu muito crescimento aqui na Latam, na América Latina, nos últimos meses. E a gente está muito feliz com isso. Vamos seguir em frente. Então, o que o Pax com a plataforma com IA significa? Bom, então é um sistema nervoso ali para o fluxo de trabalho em radiologia. Então ele é o cérebro, os nervos, se é armazenamento de dados, armazenar imagem. Essa imagem aqui é da Philips, ok? Que eu peguei do site da Philips só para ilustrar. Então é só uma demonstração do que ele faz. Então ele apoia, ele ajuda na parte de interpretação de imagens. Então o PACS é o sistema nervoso de qualquer fluxo de trabalho em radiologia. Então, vamos voltar aqui ao diagrama que eu mostrei para vocês. Essa camada de dados, nós somos integrados nativamente com a Philips. Estamos integrados também na parte da visualização. Se você é um radiologista, você não precisa se preocupar como os meus dados vão sair do PACS para IA, como que vai ser a visualização, vai estar tudo integrado, está tudo configurado para vocês. Nós temos ali a gente tem o nosso stand aqui, que a gente pode mostrar para vocês, fazer uma demo para vocês em tempo real. Então, depois da palestra, vocês podem visitar o nosso stand, ok? Aqui é um exemplo do PACS, falando aqui do fluxo de trabalho widget. Então, aqui é um software, um pequeno software, que a gente chama de widget. O radiologista abre o scan ali, né, a tomografia, por exemplo. Então, aqui é um raio-x vertebral. Então, aí você vê aqui, é onde ele marcou com vermelho, você clica e tem uma descrição dos achados. Então, é claro que tem muitas coisas acontecendo por trás aqui, mas da perspectiva do radiologista, só tem que pensar em verde, amarelo e vermelho. Então, o PACS informa o que fazer. Aqui é um fluxo de alertas, aqui, por exemplo, uma lista de trabalho de notificações. Aqui os casos críticos, por exemplo, se tem uma hemorragia interna, eu quero parar, eu quero reportar isso daqui primeiro, preciso ler isso daqui mais perto, mais rápido. Então, ele nos ajuda. E você pode pensar assim, quanto de tempo a gente vai economizar aí no nosso fluxo de trabalho. E aqui é onde a gente cria a interface com o cliente. Toda doença é diferente, por isso toda IA é diferente e todas as interfaces também. Então aqui vocês podem ver aqui uma triagem aqui de câncer pulmonar. Então está aqui no PACS. Você pode ver aqui vocês têm a visualização.
Ó, você tem um fluxo de trabalho completamente diferente, vai independer do IA que você utilize. Aqui você vai passar por cada um dos nódulos. É uma ferramenta de resposta. Tudo é auto-preenchido pelo IA. Todas as medições aqui feitas, cálculos. Então, todas essas informações são calculadas automaticamente para vocês. 99% dos parâmetros são preenchidos pela IA. E qual é o ROI, aqui o retorno sobre investimento? Primeiro é o retorno da plataforma. Então você tem zero custo ali de pilotos de IA, você não precisa fazer compras jurídicas, gastar com a parte jurídica. Somos como a Amazon, só precisa instalar o aplicativo. Aí você não vai precisar ir em 5 lugares diferentes, comprar 5 produtos diferentes para conseguir esses resultados. E para a aplicação de IA, a gente vai aqui para a parte financeira, clínica e operacional. Esse aqui é o COF que a gente chama. Então, isso daqui é uma indicação para vocês, para mostrar o ROI. Por exemplo, se eu coloquei $1, qual que é o retorno que eu tenho desse $1? Essa é a resposta que a gente tenta trazer para vocês. E com isso, eu gostaria de convidar o Bruno, que é o nosso amigão e guia nessa jornada, para compartilhar um pouco da experiência dele com vocês para utilizar a plataforma. Em primeiro lugar, eu quero declarar que eu não tenho conflitos de interesse, tá? Sou um parceiro estratégico, tanto da Philips, que é um fornecedor estratégico para nós do Grupo Fleury, quanto atualmente da Carpal, que é um fornecedor estratégico. Então, essa palestra não tem nenhum tipo de conflito de interesse. Eu vou compartilhar algumas reflexões, algumas visões que eu tenho como profissional, liderando uma grande instituição e a parte da inovação, e relatar um pouco da nossa experiência num processo de implementação. Quem já ouviu falar desses termos? Levanta a mão. FOMO. FOMO já é mais conhecido, né? Já está meio na moda, no LinkedIn aparece para todo mundo. FOMO significa Fear of Missing Out. Esse termo, na verdade, surgiu das redes sociais, veio do pessoal que estuda muito redes sociais, que é um comportamento que ele resume bem um sentimento. É uma ansiedade que a gente sente, que parece que a gente não está acompanhando tudo o que está acontecendo. E isso se intensificou, surgiu com as redes sociais, mas isso piorou desde o advento das LLMs, os chat GPTs e todas essas notícias de inteligência artificial. E o FOMO, ele, apesar de ser um sentimento muito comum, ele é muito perigoso. Inclusive, a gente não pode subestimar como é muito fácil, inclusive, grandes corporações tomarem decisões baseadas nessa ansiedade e medo de estar por fora. Tá? Existem outros dois termos que são menos conhecidos, mas que eu gosto muito, que são primos do FOMO, mas não é a mesma coisa. Um é o FOBO. O FOBO é Fear of Better Option. É o medo de você tem tantas opções que você trava na hora de escolher. Essa piada vocês não vão entender, mas vocês já viram aquele vídeo do Spoleto, do Porta dos Fundos, quando a pessoa tinha um monte de opção de escolhas e ela não conseguia escolher a massa dela? É mais ou menos parecido com isso, né? E hoje, com inteligência artificial, a gente sofre o mesmo problema. A gente viu lá, tem mais de 1.200 ferramentas só nos Estados Unidos. No Brasil, esse número não é tão preciso, mas recentemente, através do Colégio Brasileiro de Radiologia, em parceria com a Visa, a gente acabou de fazer um levantamento para publicar semana que vem esse relatório, um levantamento de todas as ferramentas de IA no Brasil com a Visa. A gente tem um número em torno de 64 só aqui no Brasil. Tá? E por incrível que pareça, a proporção é muito parecida. 73% delas são da área da radiologia. Então, o FOBO é o medo de o problema, a ansiedade que gera quando você tem muitas opções, tem dificuldade de escolher e o medo de fazer uma escolha errada. É outro problema que nos aflige. E tem um terceiro que é o JOMO, que é o Joy of Missing Out. É uma coisa mais da geração Z, dos jovens, que é o prazer em não pertencer. É um perfil de comportamento que às vezes a gente vê entre radiologistas. O Dr. Henrique, que é meu colega que trabalha com inovação, ele também sofre a mesma coisa. A gente vê alguns radiologistas que se opõem à ideia da inteligência artificial como um mecanismo de diferenciação, de dizer, olha, eu sou tão especial que eu não quero entrar nessa onda de vocês. É como os jovens que estão no Instagram, tem 0 publicações, mas eles estão lá acompanhando tudo isso. Tem um
um perfil comportamental relacionado a isso. Então, qual é o nosso grande problema como prestador de serviço? É a decisão de compra. Só de curiosidade, eu fui tentar fazer essa imagem e saiu um mago com 3 braços ali, se vocês perceberem, né? A IA não está tão boa assim. Mas o nosso maior problema como prestador de serviço é a decisão de compra. A gente tem muitas opções, às vezes a gente tem medo de ficar para trás, compro ou não compro, né? Ou, às vezes, a gente está sofrendo com o problema de dizer, não, eu sou do contra e não quero participar disso. Então, eu diria que esse é o problema de prestador de serviço como o Grupo Fleury, como N hospitais e todas as grandes instituições. A decisão de comprar ou não comprar. E vem uma grande pergunta. Por que eu preciso, porque eu quero uma plataforma intermediária entre o meu Pax e os provedores? Porque isso é interessante para a gente, né? E o Vidur apresentou muito bem aqui previamente, ele já deu excelentes explicações. Mas do meu ponto de vista, na minha experiência pessoal, o ponto que mais pesa para você ter uma plataforma intermediária é o poder de comparação e o poder de decisão de compra. Isso faz muita diferença, você conseguir fazer testes e analisar várias startups com as mesmas funções para poder tomar uma decisão de contratação ou de compra de uma forma mais assertiva. Existe eu ouvi um termo alguns anos atrás num RCNA que me marcou muito, que se chama a fadiga das POCs, a fadiga das provas de conceito, que o tempo inteiro você como instituição de saúde tem alguém batendo na sua porta falando, quer testar minha inteligência artificial? 6 meses grátis, 1 ano grátis, testa aqui, por favor. Há alguns anos atrás, as instituições de saúde estavam com aquele FOMO, aceitava tudo. E a gente começou a ter fadiga, o serviço de TI dos hospitais começou a ter problema de volume de provas de conceito, daquelas de 10 provas de conceito, uma no máximo virava implementação, isso começou a virar um problema, né? Então, quando a gente teve contato com a plataforma da Carpo, começou a fazer muito sentido, quando a gente conseguiu acelerar, por exemplo, 3, 4 análises de software em um tempo de 2 meses, o que eu ia demorar 1 ano, 1 ano e meio, fazendo contrato com cada vendedor individual. Então, hoje, para mim, essa é a parte que mais pesa para utilizar a ferramenta. E os casos de uso, o que a gente mais utilizou? Hoje a gente já tem, a gente vai passar um pouco mais à frente, algumas ferramentas implementadas, mas fazer essa comparação de casos de uso que já são clássicos, eu já não tenho dúvida de que uma ferramenta de triagem de sangramento intracraniano ou de tromboembolismo pulmonar é legal. Eu não tenho dúvida de que há para analisar mamografia, inclusive tem várias meta-análises na literatura mostrando que isso é positivo. A minha dúvida é, qual a ferramenta eu vou escolher? Esse é o meu problema. Então, conseguir acelerar esse tipo de testagem com os meus próprios dados é algo que faz muita diferença. Então, hoje a gente tem em produção três algoritmos por dentro da Carpo, que é o Avicena, a Lunity e a Coreline, que são para neurologia, câncer de mama e análise pulmonar, em no Brasil inteiro. Então, isso é uma vantagem de você ter um serviço que é um PACS centralizado, você consegue fazer esse deploy de forma rápida, e a gente está testando várias ferramentas. Então a testagem é uma coisa que é igual você ir no shopping, você vai lá e olha, e de repente tem um interesse, às vezes esse interesse muda, o seu corpo clínico de repente não quer mais aquela ferramenta, quer outra, e isso facilita muito você ter tudo isso num ambiente centralizado, né? Hoje a gente está com essas ferramentas em produção, e como eu disse, o apego à ferramenta em si não é o mais interessante. O interessante é a validação do caso de uso. De repente eu estou com o fornecedor A, se daqui a 3 anos eu tiver de saco cheio desse fornecedor, eu troco o fornecedor e ponto final. Não estou amarrado àquele vendor para sempre. E tudo isso está integrado, que talvez seja a parte mais importante dentro do ambiente de PACS e de RIS. Outra coisa que pesou muito, o conceito de marketplace e de intermediários de IA é um conceito que já tem no mercado, mas a coisa principal de um serviço de radiologia é o serviço RIS e PACS. Se o seu vendor e plataforma não tiver uma integração muito bem feita com o seu software,
esquece, não vai fazer diferença, vai ser o grande problema. Como a Carpel é o parceiro escolhido e oficial da Philips, foi um casamento perfeito. Então a gente já é o nosso Pax e RIS de origem, faz todo sentido eu continuar no mesmo ecossistema. Então isso foi um fator decisor muito importante. E mostrando aqui os casos de uso, a gente criou uma sinalização, que é uma mensagem HL7, que devolve aqui um símbolozinho da Carpel, e a gente consegue criar as priorizações de worklist de acordo com essas finalidades. Também a gente customizou dentro do nosso RIS uma caixinha da Carpel, onde o radiologista, na hora que abre, mesmo que ele não veja a imagem-chave, ele já sabe se aquele exame foi analisado ou não por alguma IA, e a integração em si do visualizador da Carpel por dentro do Pax, que torna o fluxo de trabalho muito mais fácil. Eu não preciso ficar procurando ou abrindo outro software. Então, essa arquitetura de sistema faz toda a diferença, porque o radiologista é um bicho muito chato, é uma pessoa muito chata, ela não gosta de ficar abrindo muitas coisas. Eu já tive experiência de implementar sistemas de inteligência artificial e ter uma baixa adoção pelos radiologistas, simplesmente porque era para abrir 2, 3 caixinhas a mais. Então, isso aqui realmente é crucial. Colocar no fluxo de trabalho dele faz toda a diferença. Muito obrigado. Thank you, Bruno. Obrigado. Obrigado, Bruno. Isso significa muito para nós. Eu não poderia ter colocado melhor do que ele fez. Infelizmente, a gente teria o Dr. Gilberto Saf conosco, do HIS. Eles são os nossos usuários mais prolíficos, mas por questões de tempo, a gente vai ter que passar. Ele mandou aqui uma mensagem para nós, só que ela é um pouco longa. Então, por hora, nós vamos mover adiante. Então, eu diria muito obrigado pela atenção de todos. Se vocês querem IA, entre em contato comigo. Aqui vai o meu endereço de e-mail. Vocês podem nos encontrar também no LinkedIn, no Instagram. E nesse sentido, me pediram, pessoal do marketing, para fazer um selfie com todos vocês. Então, vocês podem colocar a mão para cima e mostrar que vocês estão aí participando? Perfeito. Muito obrigado, Philips, pela oportunidade. Obrigado, Carl. Obrigado a todos. Philips.